Senhor é grande, Pai. Sabemos que o Senhor é infinito, em bondade, misericórdia e amor. Por isso, Deus, nós te agradecemos por mais um dia aqui na tua casa, Senhor. Que a tua vontade venha reinar sobre nossos corações, sobre a nossa vida, Deus. Que tudo que a gente pense, Pai, faça seja do teu agrado, Pai. Para a honra e para a tua glória, Pai. É assim que nós desejamos e entendemos, ó Pai, que teu amor é real em nossas vidas, ó Pai. Por isso, Deus, nós te encontramos, ó Pai, um dia e hoje nós estamos aqui, ó Pai, para glorificar o teu santo nome, ó Deus. Por isso, uso, Pai, aquilo que a gente tem ofertado, Pai, com o nosso coração a Ti, ó Deus, que a gente nunca se esqueça de onde o Senhor nos tirou. Que a gente venha sempre buscar o Teu, ó Pai, entendimento, ó Pai, a Tua sabedoria, para que a cada dia, ó Pai, a gente possa viver de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Que nós possamos anselar de fazer isso, porque o Senhor, Pai, é maravilhoso, Pai, demais. É glorioso, Pai, para o ser humano, Pai. Por isso, ó Deus, se faz presente nesse lugar, ó Pai, e enche nossos corações de alegria e de felicidade, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor, que a Tua presença, Pai, venha estar, ó Pai, em nossos corações para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, e em nome do Espírito Santo, Pai, glorificamos o Teu santo nome, Pai, para a honra e glória de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, vamos ler um trecho de uma palavra que está em Mateus 11, 25, que diz o seguinte: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é o seguinte: ninguém pode conhecer a Jesus nem a Deus se Deus quiser que a gente conheça. Então, se Deus não quiser que a gente o conheça, nós nunca vamos poder conhecer a Deus, a não ser que o seu Filho Jesus Cristo nos revele. E essa revelação é através da verdade que Jesus veio ao mundo e se entregou se entregou por inteiro ao mundo. E sabe que Jesus fala que aquele que não é do mundo, o mundo o rejeita, assim como fizeram com ele. As pessoas do seu povo rejeitou Jesus. As pessoas o humilharam, as pessoas o zombaram, maltrataram, mas mesmo assim ele perseverou e foi até o fim, porque ele sabia da sua missão, ele sabia o que ele tinha planejado para cumprir a sua missão. E sabe que a sua missão era salvar todos os pecadores, inclusive eu, assim como você, porque todos nós pecamos, e todos nós, quando pecamos, estamos afastados de Deus. E sabe que o que nos aproxima de Deus
é Cristo. Cristo, Ele é o único que nos aproxima de Deus. Assim como Ele fala nessa passagem, que se Ele não quisesse revelar ao ser humano, o ser humano nunca vai o conhecer. E sabe que Ele se revela através da Sua palavra, através da Bíblia ao ser humano. E sabe que o que nos faz conhecer a Jesus é o Espírito Santo. Porque é somente Ele que nos faz entender a verdade. E enquanto não tivermos o Espírito Santo, nós nunca vamos entender o que de fato a Bíblia quer nos dizer. Então é o seguinte: para que possamos conhecer a Deus, nós temos que ter Jesus. Nós temos que entender que só Jesus Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida para dar ao ser humano. Então nós nunca iremos entender sem a ajuda do Espírito Santo. É a verdade que triunfa em nossos corações. É ela que nos faz sermos diferentes. É ela que faz com que a gente se arrependemos dos nossos pecados. E quando a gente se arrepende dos nossos pecados, é isso que faz com que a gente se aproxime de Deus. Então não há outra forma de se aproximar de Deus, a não ser que o seu amor penetre no nosso coração através do Espírito Santo, para que a gente seja libertado desse poder das trevas. Então não há outra forma melhor do que isso. Não há outra forma de arrependimento. Se Jesus não se revelar ao ser humano, nunca o ser humano vai o conhecer totalmente. Nunca o ser humano vai se apegar à intimidade e querer ter essa vontade de se arrepender. Mas uma coisa é certa: aqueles que o procuram acham. Assim como Ele diz: vocês que estão cansados, vocês que estão sem ter força mais para andar, vocês que não conseguem mais caminhar, são escravizados pelo mundo, então vinde a mim, todos vocês, venham, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é nada. Então vinde a mim. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus um dia carregou esse fardo pesado, uma cruz de madeira, onde foi humilhado, torturado, zombado por aqueles que eram seus, ou seja, o seu povo. E sabe que o mundo não conheceu como Ele é. A verdade, para libertar esse homem sujo, esse homem pecador, esse homem campeão em fazer burrice, que é o ser humano, campeão em ser tudo. E sabe que nós somos as testemunhas vivas do que Jesus Ele é capaz de fazer na vida de um ser humano. E sabe que quando a gente prova desse amor, quando a gente prova do que Jesus é capaz de fazer, nós nunca vamos nos afastar, nunca vamos perder aquilo que tanto nos faz viver, que é Jesus. Então, quando a gente conhece essa verdade e entendemos que ela é capaz de transformar e libertar o ser humano, nós nunca vamos voltar atrás, porque sabemos que se voltarmos atrás, essa mesma verdade ela vai fazer com que a gente um dia seja destruído.
porque Jesus, ele é justo. E é nessa justiça de Deus que através do seu sangue nós somos justificados. Ou seja, nós somos perdoados por aquilo que a gente faz tão de errado. Então, você não é diferente de mim. Você não é diferente de ninguém. Todos nós temos a mesma oportunidade, só que em meios diferentes, porque pessoas são diferentes em personalidade. Mas o que faz uma pessoa se aproximar de Jesus não é o que temos para oferecer, porque nós não temos nada. Nós somos pecadores e, acima de tudo, nós somos maus. O nosso coração, ele é mau por natureza. Então, nada que eu faça vai me aproximar de Deus. Nada. O que me aproxima de Deus é aceitar Jesus. É aceitar esse cara que morreu para me dar uma coisa chamada graça. Uma coisa que eu não pago para receber. Por isso que diz que é graça. E sabe que essa graça é algo que é muito mais do que o que a gente pensa. Essa graça, ela é chamada de amor incondicional. Ou seja, um amor que não tem fim. Um amor que jamais o ser humano seria capaz de fazer se esse amor não fosse doado. Por isso que diz que o amor, ele é um dom. Ele é doado por amor. Ele é dado por amor. E sabe que Jesus diz que quando ele sobe aos céus, em Atos 2, ele espalha dons a todas as pessoas. Não importa qual o seu nome. Saiba exercer com sabedoria, porque assim você vai ajudar pessoas a caminhar em um caminho que para elas não tem saída. Mas Jesus fala que nós somos luz para clarear esse mundo e fazer com que outras pessoas andem no caminho que elas não conseguem enxergar no final, já que está muito escuro. Então nós somos essa luz que faz com que outras pessoas vejam qual é a verdadeira luz, já que somos uma espécie de lua em relação ao sol. A lua não tem brilho próprio. A lua ela não tem luminosidade própria, já que ela depende do sol para poder iluminar a terra. Então nós, cristãos, dependemos de Jesus para poder iluminar outras pessoas, porque nós não temos luz própria, mas Jesus ele tem. Ele é a luz do mundo. É Ele que faz com que o ser humano enxergue onde ele não consegue. É Ele que clareia os passos. É Ele que faz com que o ser humano entenda a verdade. É Ele que faz com que o ser humano se arrependa dos seus pecados. Então nós nunca vamos conseguir nada disso fazendo coisas boas, ajudando pessoas, se a gente não entender que Jesus ele é o Senhor. E não adianta só você fazer coisas boas, não adianta você só ajudar pessoas. A Bíblia fala que as obras
elas são mortas se não tiver fé. E a fé também é morta se não tiver obras. Porque um depende do outro. Se você acredita em Deus, então demonstre aquilo que Ele te deu. Mas se você não conhece Deus, não tem como você demonstrar aquilo que Ele te deu. Então por isso que nós necessitamos conhecer esse Jesus, que faz com que o ser humano mude totalmente sua perspectiva, sua realidade, seu mundo fictício, onde acha que isso aqui vai durar para sempre. Mas o rei Salomão, ele fala que esse mundo ele é ilusório. É um mundo onde as pessoas morrem sem saber se viveu, sem saber o que realmente aconteceu. E ele fala que isso tudo é vaidade, é passageiro, é algo que o ser humano morre e não entende o porquê está vivo, o porquê vive, se é que vive, né? Já que muitos são escravizados por drogas lícitas e não lícitas, já que o seu poder é uma arma, é uma bomba, a sua língua, e sabe que outras ainda muito mais vivendo em uma prisão por cometer crimes que vai de encontro à sociedade. E esses caras que faz isso tá preso 2 vezes. Tá sendo escravizado pelo seu ego, pelo seu egoísmo, pelo seu ambicioso coração, que não quer fazer nada correto. Então a maldade do ser humano, ela se multiplica cada vez mais quando não se tem Jesus no controle do seu coração. E sabe que o que muda é o ser humano, não são pessoas. As pessoas influenciam, mas o que muda é o Espírito de Deus. O Espírito que traz vida. Mas não é qualquer vida. Não é uma vida miserável. Não é uma vida em que o ser humano sofre para sempre. Mas em Apocalipse 21 fala que um dia não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, mas agora somente alegria e felicidade no Espírito Santo, em que um dia nós veremos Ele face a face e vamos entender o quão real é esse Deus. E sabe que isso é difícil de acreditar, já que Paulo fala que para os gregos é loucura, para os judeus é heresia, mas para os cristãos isso é o poder de Deus. O Evangelho ele é o poder de Deus para transformar todo aquele que no Evangelho crê. E sabe que o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho significa boas novas. E boas novas significa uma boa notícia. E sabe que essa boa notícia é que veio o Salvador para salvar o pecador do mundo. Esse mundo que muitas pessoas ainda hoje morrem. E sabe que nós estamos no mês chamado Setembro, que fala e comemora
Ele é um mês, uma campanha chamada de Setembro Amarelo, uma campanha contra o suicídio. E sabe que há muitas pessoas se suicidam porque não aguentam mais ser escravizado por si mesmo. Pessoas querem tirar sua própria vida porque não aguentam mais viver num mundo fictício, viver num mundo onde a realidade é dada, onde a realidade é um desejo que muitas pessoas queriam ter. E muitas pessoas tiram a sua vida por não conhecer a verdade revelada através de Jesus Cristo, irmãos. E sabe que religião não importa. Você não precisa de religião para ser salvo. Você precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Religião é somente uma forma de ensinar como você pode chegar até Cristo. Sabe que a religião é somente um conjunto de regras estabelecidas pelo ser humano. E não adianta dizer que é primeira, nem segunda, nem terceira. Porque o que me salva não é a religião. O que me salva é o Evangelho, apresentado por Cristo, porque foi assim que ele se revelou a milhares de pessoas, com o seu amor revolucionário, que mudou não só uma pessoa, mas mudou milhares de pecadores. Não foi um nem dois, foi vários. Vários pecadores que se arrependeram e entenderam que a verdade ela é real. E quando a verdade ela vem à tona, mentira nenhuma pode se opor à verdade. Porque o ser humano ele só é enganado até o ponto que a verdade não é revelada. Então entenda uma coisa. Nós podemos fazer o que a gente quiser, já que Deus nos deu livre-arbítrio para escolher o que quer. Você pode fazer o que você quiser, mas saiba que um dia você vai ser cobrado por aquilo que você fez. Já que em Gálatas 6, 7 diz o seguinte: de Deus não se zomba, pois aquilo que o ser humano semear é justamente aquilo que ele vai colher. Então não adianta você plantar o mal pensando que vai colher o bem. O que você planta, é isso que você vai colher. Se você planta mal, você vai colher mal. Se você planta bem, você vai colher o bem. Se você planta o amor, você vai colher o amor. Mas se você planta o terror, aí as pessoas também vão te dar o terror. Porque isso é uma regra. Não foi eu que disse isso, mas é a Bíblia. E sabe que a Bíblia é um manual para que o ser humano viva no mundo de acordo com o que Deus quer que a gente viva. Não uma mentira, mas a verdade. A verdade que faz com que o ser humano seja libertado. E sabe que é isso que ele estabelece para os cristãos, que andem na verdade. Ame pessoas. Ajude pessoas. E não adianta só fazer isso. A gente tem que obedecer principalmente a Deus. Sabe que a Bíblia ela fala sempre disso.
A obediência é melhor do que sacrifícios. Não importa se você jejua, não importa o que você promete a Deus, não importa o que você faz. O principal é a obediência ao Senhor. E sabe como você obedece? O primeiro passo é conhecer a Bíblia. O primeiro passo é conhecer a Jesus. Porque assim você vai conhecer a verdade revelada, em que Deus deu esse presente maravilhoso para que o ser humano pudesse se arrepender. O ser humano é tão torto que muitos deles é difícil de consertar. Então é o seguinte: não basta só ouvir como diz Tiago. Nós temos que praticar essa realidade e viver de acordo com a palavra. Mas saiba que nós somos um referencial para outras pessoas. Sabe que outras pessoas estão vendo em você um exemplo, uma verdade ou uma mentira. Já que o ser humano, ele é lembrado. O ser humano, ele é real. O que não são reais são as suas ideias pecaminosas. E é isso que faz com que o ser humano morra. É isso que faz com que o ser humano não viva o pecado. Porque o salário que o pecado estabelece é a morte. E sabe que quando nós pecamos, o pecado ele cobra. Mas ele cobra não é qualquer coisa. Ele quer a tua alma. Ele vem cobrar a tua alma. E faz com que você morra. Alguns vivem até mais, 70, 80 anos. Mas tem outros que não vivem nem a metade. E muito menos 20 anos. Já que não passa nem dos 15. Por suas escolhas erradas, fez com que ele morresse antes mesmo de conhecer o poder de Deus. Nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Mas saiba que nós não precisamos de várias. Só precisamos de uma a aceitar essa graça poderosa para transformar não só eu, mas milhares. Não depende de mim, só depende de você. Eu não posso escolher por você, já que é uma escolha individual. A salvação, a libertação ela é individual. A justificação é individual. Porque nós nunca seremos iguais em termos de personalidade. Então nós temos livre arbítrio de escolhermos o que quer. Ou pecar ou não. Ou aceitar Cristo ou não. Ou viver a verdade ou não. Viver uma mentira ou não. Viver na vaidade ou não. Saiba que Jesus fala que só existem duas portas. Só existe dois meios. Ou você recebe a vida eterna ou você recebe a morte eterna. Não tem outra saída, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Saiba que todos nós
várias dificuldades, porque todos nós temos pontos fracos. O ser humano é fraco. E sabe como ele se torna mais fraco? Quando ele mata seu entendimento, quando ele mata sua mente. Mas como é que o ser humano ele se mata a si próprio? Sabe como? Trazendo maldade para seu coração. E esquecendo que a verdadeira vida não é essa. Esquecendo que a verdadeira vida ela foi revelada há alguns anos atrás. Já que você entende. E saiba que você tem raciocínio. Você pensa, creio. Saiba que Deus te deu esse livre-arbítrio para você pensar e refletir sobre suas escolhas no presente. Porque o que você escolhe hoje, amanhã pode refletir. Se você escolhe matar alguém hoje, amanhã você vai ser preso ou mesmo ser morto por outra pessoa. Já que quando você faz esse tipo de atrocidade, infelizmente você é caçado. Seja pelas autoridades ou seja pelos familiares da vida. Sabe que nós não podemos ser vitimados, já que nós escolhemos, já que nós somos donos do nosso próprio corpo, entendimento, mente, pensamento. Não queira se colocar de vítima, porque você tem raciocínio para pensar. Ou você deixa ser influenciado, ou você é influenciável. Você pode influenciar uma geração a ser algo. Mas pessoas podem também te influenciar a ser algo. Você escolhe o que você quiser. Ou influenciar uma geração dizendo que Cristo é o Salvador, ou você pode influenciar milhares de pessoas dizendo que o crime é bom, dizendo que as drogas é bom, cachaça é bom. Para o ser humano é bom, porque se fosse ruim, ninguém usava droga. Se fosse ruim, ninguém bebia cachaça. Mas o problema não é fazer isso. O problema é que um dia isso que você faz vai ser cobrado. Não importa se é bom ou ruim. Não importa se no outro dia você vai acordar de ressaca. Não importa se no outro dia você vai acordar mal-humorado. Saiba que isso são apenas consequências passageiras. Mas chegará um dia que essa consequência será eterna. Onde o ser humano não poderá mais se arrepender porque o seu tempo já se passou, a sua oportunidade já cessou. Então eu não posso escolher por você no exato momento, mas você pode escolher por você mesmo. Eu não posso pegar no seu braço, na sua mão, nem te levar até o céu. Já que eu posso te apresentar a quem pode. Esse cara é Jesus. É Ele que vai fazer com que você chegue até onde o ser humano tanto deseja. Alcançar a vida eterna, alcançar o reino da salvação que liberta. E faz com que o ser humano não pague o salário da morte, já que Jesus já pagou. E agora estão oferecendo esse salário de graça. E sabe que o salário dado por Jesus é a vida, não a morte. O pecado ele oferece a morte, mas Jesus ele oferece a vida de graça. E é revelado através do amor. Só que ele não gravou no DVD, nem colocou
gravação no pendrive nem no HD, dizendo como o ser humano deveria amar, como o ser humano deveria perdoar, como o ser humano deveria agir. Sabe o que ele fez? Ele, sendo humilhado, sendo zombado, sendo cuspido na face, tomando um tapa na cara, sendo colocado pregos em suas mãos, em seu corpo. Ele não precisou gravar no DVD, mas ele chega lá na cruz e prova desse amor que ele tanto fala. O amor que traz o perdão, que traz a libertação, que traz uma nova vida. E saiba que muitas pessoas reconheceram naquele momento que Jesus era Deus. Eu não sei, mas você sabe. Se você já provou ou não desse amor, eu já. Se você tem a curiosidade de provar, então Jesus disse: vem a mim. Você que tem um desejo, você que quer receber esse amor, você que quer receber esse perdão gratuitamente, então vem a mim. Você que não aguenta mais passar tanto sofrimento, você que não aguenta mais sofrer tanto por causa do pecado, Jesus diz: vinde, o meu fardo é suave, o jugo é se fala, porque eu já fiz isso por vocês. Eu paguei esse salário por vocês, eu fiz isso por vocês. Mas o ser humano é tão tolo que não quer nem saber. O ser humano é tão tolo que não aceita e não consegue enxergar a tão sonhada verdade que faz com que o ser humano viva, com que o ser humano escape da morte. E saiba que muita gente diz um ditado: tem jeito pra tudo, só não tem pra morte. Mas eu posso dizer que esse ditado é mentiroso, porque Jesus prova, ressuscitando ao terceiro dia, no domingo, que esse mito é falso, porque tem sim jeito pra morte. E o jeito é Jesus. É Ele que traz vida e vida em abundância. É Ele que transforma o coração do ser humano para trazer paz e liberdade para todos aqueles que creem. E essa é a verdade, não só para mim, mas para você que deseja e anseia estar na presença desse Deus que move o mundo para salvar o miserável pecador. E saiba que Deus, Ele é capaz de tudo, irmãos, para te salvar, já que Ele foi capaz de entregar o que era seu mais precioso, que era seu filho. Então Ele foi capaz de entregar seu único filho para salvar você, para salvar todos os pecadores, inclusive eu. Então você pode ter uma, duas ou três, talvez na quarta pode cessar suas oportunidades. E saiba que você não vai viver para sempre até não encontrar Jesus. Jesus, Ele é a única forma de viver para sempre, já que muitos dizem que não vão ficar para sempre.
Então, existem algumas coisas que o ser humano inventou para desfazer a verdade, mas creio eu que é por tolice que faz muita gente sofrer. E muitas pessoas sofrem porque gostam, já que quando conhece a verdade não quer seguir, não quer viver. E saiba que aquilo que eu falo não vem de mim, mas veio daquele que me enviou para falar para vocês que esse Deus é transformador e muda pessoas que não tinham caráter, que não tinham consciência, mas agora mudou e mostrou o quanto esse Deus é real e transforma pessoas para viver de acordo com o Evangelho trazido pelo Salvador. E esse Salvador, o glorioso Redentor, quer te salvar. Agora só resta você aceitar. A minha parte eu já fiz. Transmitir o seu amor para várias pessoas. Agora é sua vez. Você o aceita ou pode negar. Mas saiba que a verdade continuará sendo a verdade. Isso é inegável. Eu não posso mudar. Você não pode mudar. O que eu vivo ou o que eu não vivo. Saiba que Deus não precisa de nós para existir. Ele é a própria existência. Mas sim, nós precisamos de Deus para existir. Porque nós precisamos da existência para existir. É algo complicado de entender. Mas saiba que quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem intimidade com Cristo, isso vai ser facilmente revelado. Porque Ele nos revelou a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, já que o ser humano era pecador. Então nós podemos fazer o que a gente quiser. Mas chegará um dia que nós seremos julgados por boas ou ruins obras. Então nós nunca deixamos de praticar aquilo que Cristo anunciou, o seu amor. E essa é a realidade e a mensagem. Ou você pega ou não pega, você. A escolha é sua. Fica a reflexão para todos aqueles que ouvem. Glória e paz seja com todos nós. Glória a Deus. Obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, não só na minha, mas tem trazido pessoas à realidade, tem trazido pessoas ao mundo real, tem trazido pessoas para viver uma verdade, não sendo humilhado nem zombado pela mentira, mas sendo um referencial para milhares de jovens e mulheres e homens, sendo um referencial para uma multidão, para meia dúzia, para uma dúzia de pessoas. Obrigado. Por isso é que nesse poder nós estamos e é nesse poder que nós continuaremos estando. Obrigado. Em nome de Jesus.